Olá pessoal, eu sou o Frank Thaís, canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa um like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Eu vou rebater mais uma vez um canal de história, né? Porque esse historiador ele não merece o título que tem, porque ele defende o indefensável, né? Porque ele conta uma história, mas não conta ela toda, né? E ele está falando hoje sobre a situação da Venezuela. Porque a Venezuela está com tantos problemas, tá? Quando o Hugo Chávez chegou em 1999 ao poder, a Venezuela tinha mais de 60% de pessoas passando fome. Não tinha emprego. O Caracaço da Venezuela em 89 matou mais de 4 mil trabalhadores que foram às ruas pedir emprego. Caracaço, um movimento famoso na Venezuela. Eles não falam isso, tá? Então vamos lá. A crise na Venezuela, eu anotei tanta coisa aqui. O embaixador venezuelano disse que o Brasil é um pau mandado dos Estados Unidos. E é. Por exemplo, vou dar 3 exemplos. Nunca na história de um país, da história da humanidade, um presidente de um país bateu continência para uma bandeira de outro país. Só o Bolsonaro. Bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos. Isso é um sinal de submissão. Segundo, a base de Alcântara, no Maranhão, nem a ditadura militar quis oferecer aos Estados Unidos. Passou de dezenas de presidentes e ele deu a base de Alcântara, que é um território nacional. Sabe qual é a conclusão? A base de Alcântara é o lugar mais ideal do planeta Terra para se lançar mísseis. O Brasil entra no mapa de ataque, de um possível ataque de uma guerra. Bolsonaro deu para os Estados Unidos a entrada de estadunidenses aqui sem vistos. Como não é vassalo? É vassalo sim, né? Aí o Brasil vai dizer que é porque o Brasil denunciou os crimes cometidos contra os venezuelanos. Esqueceu denunciou para a ONU. Esqueceu de denunciar a perseguição religiosa a homossexuais. Esqueceu de denunciar os 19 milhões de brasileiros passando fome. Esqueceu de denunciar os 100 milhões de brasileiros em crise falimentar. Esqueceu de denunciar a ONU, né? O estado do trabalhador brasileiro que está sem direitos nenhum, sociais, que é defendido pela Carta de Direitos Humanos para ser tratado com dignidade. Não denunciou nada disso. Dos crimes que ele cometeu, matanças indígenas, né? Grileiros de terra que invadiram a Amazônia. Ele não denunciou nada disso. O charlatanismo dos remédios, do kit Covid, que matou milhares de brasileiros com a campanha dele de aglomeração. Ele não denunciou nada disso, né? Vamos lá, continuando. O povo passa fome. Aqui não passa. Só que é uma diferença, né? O Hugo Chávez, porque os Estados Unidos têm bloqueios e embargos econômicos, sequestra dinheiro que está aplicado dos Estados Unidos no mercado externo. Por quê? Porque o Hugo Chávez retomou a PDVSA. A Venezuela é o maior produtor de petróleo do mundo. Estava na mão dos Estados Unidos, que fazia o que bem entendia. Aqui, o Paulo Guedes está entregando para esse livro aqui, vocês têm que ler. A Elite do Atraso, que não tem nenhum compromisso com o Brasil. Vou dar um exemplo para vocês, né? O Museu Nacional pegou fogo. Ninguém da elite se ofereceu para fornecer R$1. A igreja de Notre Dame na França pegou fogo. Joseph Safra ofereceu 600 milhões, ele é brasileiro. Mas ele não tem compromisso com o Brasil. Esses caras estão pouco preocupados. E por que caiu? Outro motivo que derrubou o PT do governo. Porque o contrato de partilha do petróleo era 50% para a educação e 50% para a saúde dos royalties. Agora está na mão de quem?
de meia dúzia de bilionários. E o povo que se dane. Né? E aí sobe a gasolina, e aí vocês estão vendo os problemas todos. Os Estados Unidos queriam petróleo para eles. Né? A Venezuela, de 99 a 2014, o PIB subiu 500%. O poder aquisitivo do trabalhador aumentou 2% a cada ano. O que os Estados Unidos fez? Não sei se vocês sabem, a Arábia Saudita é uma escrava dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Então ela é usada para desestabilizar países produtores de petróleo. A União Soviética caiu porque o preço da Arábia Saudita ficou tão baixo que inviabilizou o projeto da Rússia. Né? Então, em 2014, os Estados Unidos, o escravo, baixa o preço do petróleo aí. Eles baixaram. Tanto que eles não olham para a ditadura da Arábia Saudita, né? Tem 300 anos. O rei saudita anda num avião de $1 bilhão. O filho dele anda num avião de $800 milhões e o povo passa fome. O dinheiro do petróleo da Arábia Saudita é para a família da Casa Saúde. Mulher não pode sair na rua sozinha se não é chicoteada. Mulher não pode entrar num restaurante onde tem homem. Mulher não pode dirigir, não pode estudar. É assassinado jornalistas, até embaixadas fora da Venezuela, da Arábia Saudita, que falam mal do país. E o Jair Bolsonaro foi lá beijar a mão do rei saudita, que é o ditador mais sanguinário do Oriente Médio. Né? A Venezuela é ditadura por quê? Porque não quer dar o petróleo de graça para os Estados Unidos. Porque o petróleo pertence ao povo deles. Tá? Vamos lá, continuando. Já falei da crise do petróleo. Outra coisa, existe um costume, um mito de dizer que a Venezuela é um país socialista. Não é socialista, porque 70% do que é produzido na Venezuela está na mão da burguesia. Se fosse socialista, a burguesia já estava pelada. E ela faz uma campanha sistemática contra o governo Maduro. É um país capitalista que está tentando realizar um sonho bolivariano. E só não caiu, o Chávez tomou 5 golpes de Estado. Ele só não caiu porque ele aparelhou o exército para pensar no país e não em ser subserviente a país dos outros. O exército brasileiro, ele só foi criado para matar a população brasileira. Ele matou 10 mil contestados na Guerra do Contestado. Por quê? Matou o povo para favorecer grandes empresários. E em Canudos matou 25 mil, por quê? Porque lá a produção era igualitária para todo mundo, era uma ideia que não podia. E estava tirando muito escravo dos coronéis do Nordeste. Então o governo é subserviente a essas pessoas. A eleição na Venezuela é fraude. Houve fraude na última eleição. Tinha 200 observadores internacionais, um deles, José Luiz Zapatero, ex-primeiro-ministro da Espanha, que brigou até na União Europeia. Vocês não fazem política com seriedade, vocês fazem com ideologia. Eu vou contar um segredo para vocês aqui. Por que a Europa odeia a China? Porque o plano da China é que até 2049 a China atinge uma sociedade de classe média. O mundo vai estar vendo, os europeus vão estar vendo. Porque eu sou pobre e eles estão tudo classe média. Isso é uma ameaça para destabilizar os governos da Europa. E aí eles temem. Não é por isso que, olha, o Brasil tem tendência, né, a comprar tecnologia 5G dos Estados Unidos, que é mais cara e mais ruim, porque acusa de espionagem, né, a tecnologia 5G da China. O Snowden fez um documentário junto com o Julian Assange sobre a espionagem norte-americana através das redes sociais. Grampearam o telefone da Dilma, da Angela Merkel, roubaram containers que tinha armazenado plantas de tecnologia de alta perfuração e profundidade que eles não têm. O Sérgio Moro entregou segredos industriais da Petrobras para os Estados Unidos. E aí a China quer espiar. A gente tem que acordar para esse cara. Sabe por que o Snowden não está preso? Porque ele foi para a Rússia. O Assange está preso porque ficou na Inglaterra. Na Rússia eles não podem prender, porque a Rússia não libera nem por nada. Vamos lá.
Não só os 200 observadores, o José Luiz Sapateiro, a Forbes. O que é a Forbes? É uma revista comunista? A Forbes é uma revista que coloca lá os bilionários. E aí eu vou dar mais uma informação para vocês. O Joseph Bezos não é o homem mais rico do mundo. Embora ele apareça na Forbes como o homem mais rico do mundo. Mas dentro do submundo norte-americano, existem 3 famílias, que é a Casa Rockefeller, John Deere e JP Morgan. Eles têm tanto dinheiro que em 74 o Congresso norte-americano tentou calcular a fortuna e não conseguiu quantificar. É esses caras que fazem guerra no mundo todo. Enquanto a China está investindo em tecnologia, em desenvolvimento de educação, os Estados Unidos vivem roubando riquezas de outros países. Vamos lá. A Venezuela é um país que tem organizações de base armadas, tem que ser armadas. Tem comunas, né, que são organizações de bairros também, armadas, né? E as cooperativas que substituem o mercado interno venezuelano, que sabota o fornecimento de alimentação para o país. Por que tem que ser armada? Quem foi que capturou os mercenários na praia? Foi o povo. Se o povo tivesse tão insatisfeito, né, teria deixado entrar. Né? Mesmo com tanta fome, o Brasil tem mais fome. E o Brasil não tem bloqueio econômico, não tem embargo. O Brasil vendeu a Embraer no primeiro ano do governo. Era uma das 3 empresas mais competitivas de avião do mundo. O Brasil vendeu pelo preço do Hotel Palace, 4 bilhões. Nós perdemos milhares de mentes brilhantes no ramo da alta tecnologia. E aí o que os Estados Unidos fez? Pegou tudo que é planta, tudo que é licença de patente da produção da Embraer e devolveu ela na sucata. Né? Aí veio o psicopata lá, o que diz que é historiador, né? Diz que a América do Sul a qualquer momento pode virar uma bomba. Pode virar uma bomba porque esse presidente é psicopata. Ele falava com o Macri, que deixou a Argentina na merda, com os empréstimos para o FMI que ele fez. Aí virou as costas porque o outro é de uma outra posição ideológica. Não se conversa com o chefe de Estado de posição. Você não tem que conversar se tem uma posição ideológica, ou esquerda ou direita. Não, você tem que conversar para representar seu país, levar o nome do seu país para o mundo. O cara virou as costas para a Argentina, virou as costas para Cuba, virou as costas para a Venezuela. No tempo do Lula, os países eram todos reunidos. O Lula conversava de igual para igual com o Bush, que era conservador e republicano. Porque o interesse do país está acima de ideologia. Né? É doença. E ele nem sabe o que é isso. Né? Eu estava vendo agora um pseudo-intelectual que é chamado Luiz Felipe Pondé, filósofo que só lê a capa da orelha, a orelha do livro. Né? Ele critica Paulo Freire, mas nunca leu Paulo Freire. Né? E ele está dizendo que a esquerda é uma coisa de doente. Esses caras da direita chamam de doente. Mas eu chamo para o debate e eles não vêm. Eles não aceitam. Porque eles são medíocres. Eles não sabem definir o que falam. Aí fala, né, que foram capturados vários barcos e áreas de preservação ambiental nos rios brasileiros. Vocês lembram quando o Jair Bolsonaro foi pego pescando em área de preservação ambiental e foi multado? Quando ele chegou à presidência, ele mandou aquele fiscal embora por vingança. Ele está usando a alegação, isso se tinha mesmo barco de pesca em área de preservação ambiental. Mas tem mais de 150 garimpeiros em terras indígenas de preservação ambiental. O IBAMA está devolvendo mais de 200 grandes propriedades em área de reserva ambiental. Ele não tem preocupação nenhuma com o meio ambiente. Vocês não viram o incêndio do ano passado na Amazônia? E aí ele falou na ONU que foi os índios que queimou. Primeiro foi Leonardo DiCaprio. Depois foram as ONU. Depois foram os bombeiros. Agora foram os índios. A maior incêndio da história do Pantanal Mato Grossense foi no governo dele. Por fim, né? O cara fala, o país é tão estável que tem 2 presidentes. Não tem.
né? Eles colocaram um presidente de efeito, né? Que eu esqueço o nome dele agora, né? Para poder representar. Como eles pudessem mudar a soberania de um país. O povo escolheu, respeite-se. A gente, embora tenha críticas a esse psicopata, a gente não tem que aguentar ele. Né? E outra, o Bolsonaro falou na ONU que tem que respeitar a soberania do Brasil. Ele ajudou a dar um golpe na Bolívia. Ele e o Macri. Eles participaram do golpe. Colocaram a Jeanine Áñez, que entrou no Palácio do Governo com a Bíblia e um monte de gente armado, Jesus armado, né? E botou para correr os indígenas, porque eles odeiam indígenas. Esses brancos conservadores, eles odeiam os indígenas, eles não querem que os indígenas tenham direito. Essa é a democracia desses psicopatas. E em um ano do governo de Jeanine Áñez, né, que foi dado o golpe, por quê? Para roubar o lítio da Venezuela, que é riquíssimo em lítio. Aquele produtor de carros era Steve Bezos. Não é Steve Bezos. Eu esqueço o nome dele agora. Depois vocês me lembram aí nos comentários. Ele roubou tanto lítio em um ano que ele quase se transformou no homem mais rico do mundo. A fortuna dele é maior do que o PIB da Venezuela. Porque essa burguesia conservadora de extrema-direita, eles são entreguistas, eles entregam as nossas riquezas. Né? Diz que da corrupção, corrupção nada. Corrupção, eu falei em vários vídeos, vou continuar falando. É os 40% que eles pagam de lucros e dividendos para as grandes fortunas. Vocês sabem quanto a Globo ganhou de lucros e dividendos no ano passado? 2 bilhões de dólares. Em cima do nosso suor. Né? Então não venha falar, a Venezuela ficou mais de 100 anos depois da independência na mão do coronelato, o povo sofreu. Né? Só está em dificuldade agora porque os Estados Unidos artificialmente baixou o preço do petróleo para colocar o povo contra o governo. Mas o povo não foi contra. Né? As sanções contra Cuba, eu já falei e vou repetir, de 200 países na ONU, o Brasil nunca tinha votado na história do Brasil a favor do embargo. Sempre foi, ou era contra, ou se abstinha. Né? Agora votou a favor. O Brasil acha que Israel tá certo em atacar a Palestina. Na Palestina, os caras jogam uma pedra por cima do muro e por cima do muro Israel lança um míssil. Não importa quem vai matar. O Eduardo Bolsonaro disse outro dia que a Venezuela é um narco-estado, né? Mas ele defende a Colômbia. A Colômbia é o maior produtor de cocaína do mundo. E a Colômbia está em guerra civil porque o governo está matando. O governo fez um acordo de trégua com as Farc, que é um grupo guerrilheiro que se criou para lutar contra a opressão na Colômbia. Né? Fez as pazes, as Farc se desarmou, agora ele está matando os caras das Farc. Lideranças estudantis. Esses hipócritas não falam. Os Estados Unidos estão falando lá dessa violação de direitos humanos. Nem o Brasil. Quer dizer, quando a violência parte da direita, eles falam. Quando supostamente, porque eles não têm provas, eles não falam. E por fim, vamos pensar. Quem é o dono daqueles 39 quilos de cocaína que está no avião do presidente? Porque aquele sargento estava devendo até as calças. Ele não tinha dinheiro para comprar 39 quilos. Quem é o dono? Ok? Essa é a minha participação. Até a próxima.